Crise de emergência espiritual. Você sabe o que é? Então, esse aqui é um trecho de um livro que eu gosto muito e ele explica, através da história da Anne Armstrong, o que foi a transformação espiritual na vida dela. Então, antes de seguir com a história, e nesse vídeo eu dividi em duas partes, essa daqui é a parte 1. Eu sou Andréia Fonseca, sou terapeuta transpessoal e alquimista. E se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no meu canal, curte e compartilha com quem possa interessar. Quando ocorrem circunstâncias favoráveis e se forem deixadas livres para chegar à sua conclusão natural, as crises de abertura espiritual podem levar a resultados bem diferentes. Seu desfecho depende da história, da personalidade, da disposição e da situação de vida da pessoa. Por vezes, o processo iniciado pela emergência espiritual só melhora a qualidade da existência ao curar vários problemas emocionais, psicológicos e físicos, ou ao levar a uma autoaceitação e a uma autoimagem melhores. Devido a essas mudanças, há um considerável aumento da capacidade de aproveitar a vida cotidiana. Contudo, a resolução da crise se associa, em muitos casos, com o surgimento de algum novo talento ou aptidão. Algumas pessoas que superaram e integraram uma crise espiritual desenvolvem subitamente notáveis habilidades artísticas que se expressam na pintura, na escultura, na escrita, na dança ou no artesanato original. Nessas mesmas circunstâncias, outras podem descobrir uma surpreendente competência para trabalhar na cura e no aconselhamento de pessoas. Dentre as modificações que se manifestam, há um perceptível aprimoramento da intuição. Vários fenômenos mediúnicos costumam ocorrer simultaneamente com as fases agudas do processo, sendo o aumento moderado do funcionamento intuitivo parte dos seus efeitos subsequentes duradouros. Em raros casos, uma crise de transformação pode produzir o desenvolvimento de genuínos dons mediúnicos. Quando isso acontece, as capacidades intuitivas têm tamanha consistência e confiabilidade que podem ser usadas no aconselhamento mediúnico. Selecionamos para nossa antologia a história de Anne Armstrong, conhecida médium americana cujo talento surgiu gradualmente ao longo de vários anos de desafiadora crise emocional, física e espiritual. Ela e seu marido Jim são íntimos amigos nossos e tivemos a oportunidade de presenciar repetidas vezes as suas extraordinárias qualidades, a confiabilidade e precisão incomuns de suas percepções mediúnicas, sua humildade e modéstia, sua sólida ligação com a realidade cotidiana e os seus elevados padrões éticos. Anne Armstrong trabalha como conselheira transpessoal e vem dando uma valiosa orientação mediúnica a milhares de clientes de todo o mundo. Os Armstrong promovem seminários em vários centros americanos e europeus, ensinando aos participantes a reconhecerem e a desenvolverem suas habilidades intuitivas. Foi talvez a minha experiência pessoal que me levou a perceber que há muitas pessoas envolvidas no processo de emergência espiritual. Pode ter sido também o fato de essa experiência atingir hoje uma parcela da população bem maior do que há 30 ou 40 anos. Quando comecei a apresentar o que agora sei, serem os sintomas iniciais da expansão da consciência, pareceu-me não haver nenhuma pessoa das profissões de ajuda a quem recorrer. Todas as pessoas estão no processo de desabrochamento espiritual. Essa é a nossa razão de viver. O processo chamou a minha atenção por volta dos meus 13 anos, com o surgimento do que foi considerado um colapso nervoso. Eu gostaria de partilhar minha experiência porque ela ilustra uma maneira de ocorrência da abertura espiritual. Jim e eu começamos a ficar juntos quando eu estava no colégio e morava com meus pais. Discutíamos com frequência assuntos esotéricos, meditação,
parapsicologia e desenvolvimento espiritual. Mas como eu era de família católica, não havia muito o que fazer a respeito antes de eu me casar e ter a liberdade de seguir a prática espiritual de minha escolha. Contudo, pouco depois do casamento, inscrevi-me nas aulas de desenvolvimento espiritual oferecidas pela Fraternidade Rosa Cruz de Oceanside, Califórnia. Passei a mergulhar em estudos esotéricos e a meditar 2 vezes ao dia. Em poucos meses comecei a ter estranhas experiências, mas, como tivera algumas experiências incomuns quando mais jovem, não lhes dediquei muita atenção. O colapso nervoso dos meus 13 anos foi acompanhado de problemas visuais e sensações de desorientação. Da segunda vez, o conjunto de sintomas era um tanto diferente. Eu sofria de vertigens e de desorientação quando caminhava, mas quando deitava tinha a impressão de estar me dividindo em duas. Sei hoje que se tratava de experiências de saída do corpo. Não havia gurus nem mestres espirituais naquela época na pequena cidade de Utah, onde vivíamos. Ninguém podia explicar ou me fazer entender o meu comportamento. Toda vez que eu ficava parada ou me concentrava em alguma coisa, a separação começava. Parecia que todas as células do meu corpo sofriam uma aceleração. De repente, tudo ficava calmo e eu via uma parte de mim observar a outra. Acontecia com a mesma facilidade numa palestra, no cinema ou em casa durante a meditação. Sempre que eu saía do corpo, havia uma imobilidade absoluta, uma sensação bela que eu não aproveitava por estar bastante assustada. Eu não sabia se estava louca ou sofria de delírios. Se estava fora do corpo, poderia voltar? Fiz o lógico, fui a médicos, tomei pílulas e injeções. Eles me disseram que eu estava neurótica, o que eu já sabia, mas não me contaram que eu passava por uma emergência espiritual, nos 2 sentidos. Num certo momento percebi que, antes de começar a estudar as ideias estranhas e extraordinárias que Jim introduzira na minha vida, antes de pensar ou de meditar sobre elas, eu ao menos levava vida. Sofro de enxaqueca desde os 7 anos. Tive asma, febre do feno e um colapso nervoso, mas conseguia permanecer em funcionamento. Assim, pensando que a causa dos meus problemas era a meditação, deixei os estudos esotéricos e a meditação e dediquei-me à jardinagem e à culinária. Alguma coisa que me mantivesse de pés no chão e consciente, mas muitos dos sintomas continuaram. Eu ainda me sentia com os pés acima do chão, ficava nauseada a maior parte do tempo e voltei a ter a enxaqueca que tivera por 15 ou 20 anos, que se tornou mais frequentemente intensa até que eu tinha dores de cabeça o tempo inteiro. Eu só usava aspirina, que não ajudava muito. As dores ficaram tão fortes que eu pensei que iria enlouquecer. Fiz um exame para descobrir um tumor cerebral e tudo mais que pudesse ser a causa das dores, mas os médicos nada descobriram. A minha saúde piorou cada vez mais nos 15 anos seguintes. Um levantamento por alto revelou que eu tinha asma, febre do feno, gota, condições que exigiam uma histerectomia e uma enxaqueca quase contínua. Pelo que eu sabia, estavam esgotados todos os recursos para melhorar. A Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, quis fazer uma série de operações, mas não explicava as dores de cabeça. Eu estava prestes a desistir. Ao longo dos 15 anos posteriores aos primeiros episódios de saída do corpo, mudamos muitas vezes. Por fim, chegamos a Sacramento, na Califórnia. Mudou-se para casa ao lado uma nova família, e a vizinha e eu descobrimos o nosso ponto em comum, a enxaqueca. Um dia ela apareceu enlevada, as dores de cabeça tinham desaparecido. Com o médico que usava o hipnotismo, ela fizera uma regressão à época em que tivera um confronto traumático com a mãe. E com mais algumas sessões, cessaram as dores. Como é natural, ela queria que eu consultasse o médico e me livrasse das minhas. Na superfície isso parecia uma maravilha, mas
Eu li em alguns livros esotéricos que não devia transferir o controle para ninguém, principalmente para um hipnotista. Para afastar minhas reservas, a vizinha me emprestou um pequeno livro do tipo Faça Você Mesmo, sobre hipnotismo. E numa chuvosa tarde de domingo, pedi a Jim, meu marido, que me hipnotizasse. Ele achou que finalmente as dores tinham me enlouquecido. Quando ele me levou a sério, expliquei o que ocorrera com a vizinha, mas que eu não queria que qualquer pessoa me hipnotizasse. Como confiava nele, queria que ele o fizesse. Disse-lhe que até tinha um livro onde ele poderia aprender. Tendo lido algumas páginas do meio do livro, da parte de técnicas, Jim me proporcionou a minha primeira sessão de hipnose. Ela terminou quando fiquei histérica diante de suas perguntas sobre algumas ocorrências da infância, mas ele conseguiu de algum modo me controlar. Tentamos outras vezes depois de ele ler mais algumas páginas, mas não passamos dos gritos histéricos. Concluímos que a hipnose também não funcionava. Mal sabíamos que isso era só o começo e não a conclusão do processo. Na semana seguinte, graças a uma série de circunstâncias curiosas, entramos num clube local de hipnose. Levamos semanas estudando e praticando habilidades hipnóticas. Certa noite, quando eu me encontrava num estado alterado, Jim me garantiu que alguma parte de mim sabia a causa das dores de cabeça e que só precisávamos da chave. Então, com uma combinação de pouca capacidade e muita sorte, ele me fez regredir a uma espécie de vida passada, que por razões terapêuticas tratamos como real. Foi como se eu despertasse no corpo de um homem de uns 115 quilos há 2000 anos no instrumento de tortura de uma fortaleza romana. Mas ao mesmo tempo eu percebia N. Quer dizer, eu podia me sentir nesse homem enorme e ao mesmo tempo analisar a situação como N, uma pessoa do século XX. O homem torturado era um atleta que vivera na época de César e que se envolvera em alguma intriga política e estava para ser morto por não querer revelar certos segredos. Além da terapia prática que eu e Jim fazíamos em casa, passei a consultar uma hipnoterapeuta, a instrutora do clube de hipnose, em sessões privadas 2 vezes por semana. Nas semanas seguintes, Jim e Irene, a hipnoterapeuta, me fizeram voltar ao nascimento naquela vida e à morte várias vezes, tentando afastar a carga dos eventos traumáticos e me levar a identificar o soldado que dirigia a tortura. Parecia que os eventos mais relevantes aconteciam quando eu e Jim trabalhávamos. Por semanas evitei sabiamente identificar o meu torturador. Eu descrevia o fantástico uniforme romano, das sandálias à tira do queixo do elmo, pulava o rosto e descrevia o elmo, com uma pluma brilhante, mas nunca encarava o oficial romano. Por fim, semanas depois, identifiquei o oficial romano, meu torturador e assassino, como o meu esposo Dima. Eu não sabia se tratava ou não de uma vida passada, mas isso foi um grande instrumento terapêutico que me permitiu dizer: estou sendo torturada. Eu sempre permitira que os outros dirigissem a minha vida e jamais me queixava, mas ficava ressentida. Sentia não ter força, ser sempre uma vítima. Jim não sabia, pois jamais desconfiara do meu mal-estar. Mas isso me forneceu um veículo para me exprimir, para ter coragem, para ser direta e honesta pela primeira vez na minha vida. Jim e Irene continuaram a terapia, aprofundando-se ainda mais nessa aparente vida passada, em busca de respostas. Quase imediatamente depois de eu identificar o meu torturador e de falar sobre isso, as dores de cabeça tornaram-se menos frequentes e em mais ou menos 6 meses desapareceram.
Poucas semanas depois de eu ter identificado Dima como meu torturador, ele me disse certa noite quando eu estava em estado alterado: "Você nunca teve uma vida em que fosse feliz?" Quase ao mesmo momento senti-me como se estivesse no corpo de uma pequena dançarina sagrada siamesa, que dançava diante de uma imponente estátua dourada do Buda. Jim me disse para permanecer no estado alterado e para levantar e realizar os rituais que eu dissera que me ensinaram desde a infância. Então, cantei num registro de voz de que sequer me aproximava no estado normal e executei belas danças sagradas e elaborados rituais manuais nos 45 minutos seguintes, para o profundo espanto de alguma parte de mim que assistia a cena. Essa vida também foi tratada como real e foi acompanhada do nascimento até a morte, período em que tentamos adquirir da experiência toda a sabedoria possível. Certo dia, depois do chá com algumas senhoras do clube de hipnose, fui hipnotizada e me vi no corpo paralisado de uma inescrupulosa egípcia. Ela era alta, escura e parecia dotada de habilidades que usava para obter e manter o poder. Relutei em voltar a essa vida por medo de me contaminar pelos seus procedimentos amaldiçoados. Mas foi essa vida que Irene, a terapeuta, escolheu para a maior parte da terapia, provavelmente por causa das questões do bem, do mal e da culpa e das habilidades mediúnicas exibidas por essa egípcia. A ideia de que eu devia estar ativando certas capacidades mediúnicas nunca foi apresentada a Irene, mas ela, muito sutilmente, passou a me dar livros sobre a vida de Edgar Cayce, o médium mais documentado do mundo. Assim, todo o esforço da terapia em torno dessa vida era me convencer de que, supondo que eu tivesse de fato sido essa mulher amaldiçoada com suas estranhas capacidades mediúnicas, eu era agora uma pessoa dotada de ética e moral, que usaria suas habilidades mediúnicas para propósitos construtivos. Se fôssemos analisar a significação psicológica dessas 3 vidas, poderíamos dizer que a vida do atleta romano me deu a oportunidade de recuperar as qualidades masculinas de força, coragem, lealdade e poder. A pequena dançarina siamesa sagrada me permitiu resgatar a minha feminidade, espiritualidade, graça, habilidades artísticas e talentos. E a egípcia má imprimiu em mim a consciência das maneiras impróprias de usar as capacidades mediúnicas, mas ao mesmo tempo permitiu-me sentir o poder dessas capacidades quando usadas para o bem da evolução da consciência.